Bom dia, boa tarde e boa noite para você que está vendo esse vídeo. Eu sou Emanuel Lima e hoje eu te ensinarei sobre Revolução Industrial. Vem comigo que te explicarei. A Revolução Industrial foi um movimento que fez a Inglaterra tornar-se a grande potência econômica daquele tempo e que mudasse o sistema de industrialização, porque naquele tempo a Inglaterra estava passando por um sistema de industrialização de novos produtos, novas indústrias e novas máquinas, né? O pioneirismo inglês. O pioneirismo inglês foi o principal motivo que fez a Inglaterra tornar-se a grande potência econômica daquele tempo. Dentre os motivos estão a invenção da máquina a vapor do Reino Unido, algo essencial para o mundo industrial que marcará a primeira fase deste processo. Mas isso não teria sido sem a ajuda de dois fatores importantes. Primeiro, a chegada da burguesia inglesa no poder político. Isto fez que o Estado tomasse uma série de medidas que beneficiaram o desenvolvimento industrial. E o outro é que os ingleses passaram séculos acumulando riquezas deste processo, tipo tráfico de escravos, cercamento de terras, roubo a navios, entre outros. Certo, gente? Então, em relação à mão de obra, era trabalho versus capital, operários versus burgueses. Naquela época, a burguesia gozava de algumas vantagens da Revolução Inglesa, ocorrida no século XVII. A quem não assistiu, não perca, estão bem aqui no balãozinho. Ou aqui, se não falei, mas está aqui, praticamente. Certo, beneficiaram poderes ao parlamento em relação à morte do Casimiro, lá você vai ver. Limitando a participação da aristocracia e da realeza. E que os burgueses eram os mais poderosos. Né? Eles eram ricos, mas não tinham papéis de burguês. Como assim? Eles eram burgueses, mas não tinham papel de burguesia. Porque não estava lá tarjado lá, é burguês, tem direito à participação política e econômica. Não, meu filho, não. E eles ficavam tristes porque não aconteciam isso, mas eles eram pessoas riquíssimas. Certo. Para os operários era outra história, marcada por muita exploração, e que a classe dos operários surgiu através do cercamento de terras, vindo da burguesia, e que o cercamento de terras está presente desde antes da Revolução Inglesa, no poder da Rainha Elizabeth I, no reinado da Rainha Elizabeth I, que ela decretou a venda de terras, que as pessoas que trabalhavam em áreas rurais passassem a migrar para as cidades para trabalhar nas cidades. Praticamente um êxodo rural. Né? Já vou falar sobre os impactos também da Revolução Industrial, gente. Assim. Então, claro, vai vir muita gente, vai ter o quê? O crescimento desordenado das cidades. Uns vão ficar no bem bom e outros vão ficar no bem mal, né? Praticamente. Porque aí já era, né? Para ter o crescimento desordenado nas cidades, vai encher mesmo as cidades e vai ficar desse jeito mesmo. Uns no bem bom e outros no bem mal. Certo. Aí o cercamento de terras, o êxodo rural, e foi esse êxodo rural que expandiu os operários das indústrias para cada um executar sua tarefa lá, com aquele coisa do Charles Chaplin. Eu vou deixar uma descrição para vocês do vídeo. Vocês pesquisam no YouTube, alguma coisa, tempos modernos, Charles Chaplin. Vocês vão ver aquela coisa, se vocês já assistiram, é muito legal, gente, não percam. Certo. Porém, os trabalhadores das fábricas viviam em péssimas condições. De alta carga horária, dormiam pouco, o salário, pouco também o salário. Isso gerou também muita revolta. Para variar, que isso aconteciam acidentes constantes e que as mulheres dividiam o mesmo ambiente com os homens, assim como as crianças. Por exemplo, caiu uma ferramenta lá dentro da máquina. Tinha que meter a mão, um não conseguiam nem pegar a ferramenta e os dedos ficavam presos e eram, amputados. Caiu, tchau, bye bye. Certo. Isso gerou muita revolta naquele tempo, tendo tensões entre duas classes sociais, o ludismo e o cartismo. Os luditas, por ato de protesto, destruíam as máquinas e eram considerados os quebradores das máquinas.
Já os cartistas, né? Eles tentavam adquirir direitos através da política e eram consideradas as cartas do povo. Em relação aos luditas, eles achavam que a opressão, a dor de cabeça estava vindo das máquinas. Então eles destruíam as máquinas mesmo. E já em relação aos cartistas, não vamos usar a base da violência como Carlos I fez. Vamos conversar com com pessoas civilizadas, com pessoas, ou seja, pessoas com grau, cada um com grau educativo. E eram considerados, né, como falei, as cartas do povo. Em relação às classes sociais, não poderíamos deixar de fora as duas classes importantes da Revolução Industrial: a burguesia e o proletariado. A burguesia eram os patrões, donos de tudo, mandavam em tudo praticamente. Já os operários o proletariado, né, eram os operários, vendiam sua força pelo trabalho em troca de um salário. Olha que desigual. E que a Revolução Industrial foi um movimento onde não havia mobilidade social, mas havia a subordinação do trabalhador pelo chefe. Tanto que vai surgir o artesanato, a manufatura e a manufatureira. E isso cai em prova, gente. Lá, quais foram os graus, praticamente, não sei muito bem quais foram os graus assim da Revolução Industrial, assim, não sei me explicar muito bem não. Respectivamente é em ordem, gente, em ordem. Vai estar lá manufatura, artesanato, maquinofatura, nunca é artesanato, manufatura e maquinofatura. O artesanato era uma pessoa que executava diversas tarefas. Assim, né? Administrar o seu próprio trabalho. Deixa eu ler aqui um texto para vocês que o Adam Smith fala. No artesanato, os objetos são produzidos à mão, com auxílio de ferramentas. O artesão costumava trabalhar em uma oficina onde podia controlar diversas fases do tempo, administrando assim o seu próprio tempo. Segundo o economista Adam Smith, escocês, gente, em relação ao iluminismo, também está no balãozinho aqui acima, não perco sobre o iluminismo. Os iluministas, que defendiam e criticavam. Segundo o economista escocês Adam Smith, o artesão que fazia alfinetes em uma oficina executava diversas tarefas, como endireitar o arame, cortá-lo, ajustá-lo, deixar bem bonitinho lá. E claro, eu vi um livro sobre que está disponibilizado no Play Livro, gente, que vocês que não entendem, assim, que não querem comprar, está disponibilizado no Play Livro. Uma coisa sobre a Revolução Industrial. Muito bom livro, gente. Eu li, muito bom. Certo. Então ele controlava diversas fases do seu tempo. Mas ele administrava o seu próprio tempo. Eu vi numa reportagem que o artesão, para fabricar um sapato, demorava entre 10 e 12 horas. E ainda recebia pouco do burguês. Parece que eles eram mesquinhos, que não tinham dinheiro. Então vai surgir a manufatura, que já vai se desenvolver, vai ter relação dos produtos manufaturados, lá do 7º ano, lá dos produtos manufaturados. E a maquinofatura, que estourou, a Revolução Industrial foi muito importante. O uso das máquinas industriais, muito importante para a Revolução Industrial. Certo. Em relação aos avanços tecnológicos, é marcada por 3 expansões, ou seja, 3 fases. Primeira fase, entre o século XVIII, no final do século XVIII e no início do século XIX, estendeu-se Inglaterra e França o principal combustível, o carvão mineral. Não é esse carvão vegetal, não, onde nós usamos carne, toscana, peixe, não. Carvão mineral é uma energia não renovável. Para quem está estudando ciências, é uma energia não renovável que faz péssimo mal para o meio ambiente. Em relação à segunda fase, no século XIX, estendeu-se em toda a Europa, Estados Unidos e Japão o principal combustível, o petróleo, tendo derivados do diesel e da gasolina. O petróleo é uma energia não renovável ou uma energia renovável? Óbvio que uma energia não renovável, ou seja, faz péssimo mal para o meio ambiente. Porque teve até uma explosão em 1986, que está lá no livro de ciências, quem estuda o 8º ano, tá disponibilizado lá na página 64, se não for a memória, mas está lá, explosão Chernobyl lá na Ucrânia.
explosão radioativa, né? Com radiação. A explosão da radiação que expandiu, rapaz, por todo. Lá quase chegamos em Paris. Que todo mundo tinha acampado nas suas casas, senão morriam, né? Já em relação à terceira fase, estendeu-se já no século XX, né? E nos dias de hoje, praticamente, em todo o mundo, as ferrovias, locomotivas, etc. Certo, entendeu? Ótimo. Está aí nos dias de hoje. Em relação àquela de Santos Dumont, aquele avião do Santos Dumont que ele pilotou em 1900, foi da Revolução Industrial, aquilo da lei. Foi da Revolução Industrial. Certo. Então, quando a gente fala do começo do século XX, o que vem na cabeça de vocês? A Primeira e Segunda Guerra Mundial, que em breve falarei sobre estas guerras. Atrapalhou ou não atrapalhou a guerra? Atrapalhou. Tanto que o neocolonialismo, o imperialismo, que é a prática através da qual nações poderosas devem ampliar ou controlar povos ou nações mais pobres, foi considerado o período mais atrasado do século, porque defendia que as revoluções deveriam acontecer depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, depois de 1945, e ia atrapalhar muita coisa. Desculpem. Então atrapalhou? Atrapalhou. Não vou dizer que atrapalhou pouco, atrapalhou muito. Atrapalhou do mesmo jeito. Certo. Mas isso não deu certo, porque eles fizeram para fazer mais coisas. Deu certo. Certo. Então estamos nos dias de hoje ameaçando a natureza, né? Poluindo a atmosfera, que o principal o gás poluente é o gás carbônico. E está nos dias de hoje, gente, as revoluções. Creio que eu queria ter a quarta revolução, que era os automóveis utilizados à base da energia, né? Mas vamos ficar por aqui, né? Pode ficar... Se você gostou, né, do vídeo, curta, dá um like lá. Olha, gente, o like é muito importante, me ajuda demais. E inscreva-se no canal e ative o sininho para ficar por dentro de mais novidades, certo? Eu vou ficando por aqui. E fica aí. Podem botar lá nos comentários lá o que vocês mais gostaram, o que vocês querem mais pela frente. Né? Comentam aí o que vocês querem. Porque é muito também importante os comentários de vocês, que eu vou estar respondendo todo o tempo. Então, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. De longe, gente. De longe agora. Eu vou ficando por aqui. E até logo. Nos próximos assuntos. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tem outra coisa pra falar para vocês. Já teve gente que falou assim: mano, eu nem te conheço. Que tal? Que dia tu vais fazer tua biografia?